Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Farei a leitura de apenas um versículo, o versículo 31. Eu quero falar para vocês de forma muito direta sobre 23 resoluções para você iniciar o ano de 2023. E eu vou fazer isso em tempo recorde. Essa semana eu assisti várias vezes o Dr. Enéas falando que tinha um poder de síntese. Então, fiquei treinando para tentar falar essas 23 resoluções. Na verdade, eu pensei em 10. Aí me empolguei e virou 15. Aí falei, não, vamos botar logo 23. Aí quando eu botei 23, já tinha subido para mais para frente. Aí eu tive que ajustar algumas entre as outras. E essas resoluções, elas são resoluções bíblicas, são princípios que devem nortear a nossa vida, e o que nos dá base para essas e muitas outras resoluções é esse texto que nós vamos ler, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Na verdade, se a gente tivesse mais tempo, e essa fosse a nossa proposta de fazer uma exposição de todo o capítulo 10, vocês iam ver que é um capítulo onde o apóstolo Paulo traz explicações para o povo, mas antes de trazer aplicações práticas, ele gasta, desde o capítulo 8, uma argumentação teológica para poder ensinar o povo a lidar com algumas situações nesse mundo caído. A temática daqueles dias lá em Corinto eram algumas perguntas que os crentes estavam fazendo. Crentes querendo saber como é que eu posso atuar melhor nesse mundo. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? É certo fazer isso? Então o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele responde uma série de perguntas. E uma das perguntas que alguns irmãos enviaram para o apóstolo Paulo era se o crente podia comer carne que foi oferecida aos deuses, num templo pagão. Então o apóstolo Paulo, ao invés de simplesmente responder sim, pode, ou não, não pode, ele vem argumentando isso ao longo dos 3 capítulos aqui, 8, 9 e 10. E depois tinha outra pergunta parecida com essa, era mais ou menos, a primeira era assim, olha, se um colega meu, por exemplo, lá do trabalho, me chama lá, porque faziam aqueles cultos às divindades variadas, eles matavam o animal, sacrificavam, e a carne, depois oferecida aos ídolos, eles comiam no templo. E aí alguém chamou um irmão da igreja. Aí ele falava, é certo eu ir lá? Eu posso ir lá? Tem gente que está dizendo que eu não posso ir. Mas outros dizem que não tem nada aí. E aí aproveitaram a carta do apóstolo Paulo. Manda essa perguntinha para o apóstolo Paulo aí, para eu ficar com a consciência tranquila. Eu sei que vocês também têm perguntas de coisas assim. Será que eu devia fazer isso? Não devia fazer isso? Então, já que é nesse aspecto o apóstolo Paulo respondendo a questões, que eu também quero pegar uma parte da argumentação dele, um bom resumo do que ele nos traz, para que a gente também possa pensar algumas coisas que a gente deve fazer, ou coisas que a gente não deve fazer, diante desse novo ano que se inicia. Uma outra pergunta que o povo fazia para o apóstolo Paulo lá era assim, no templo eu acho que é mais complicado, né? E Paulo de fato vai argumentar dizendo, você não deve ir para lá, porque aquele lugar oferecido aos ídolos, o ídolo na verdade não é nada, mas quem está por trás dos ídolos são os demônios, eu não quero que vocês tenham participação com isso. Então, se ele chamar para ir num culto pagão e comer carne lá, não vá. Então, um resumo aqui da argumentação é essa. Mas aí o irmãozinho insiste e fala, sim, pastor, mas a carne vende no mercado, eu posso comprar essa carne e fazer um churrasquinho lá em casa depois? Aí, nesse caso, o apóstolo Paulo argumenta também, sim, nesse caso, sim, por uma questão de consciência, não vai ter nenhum problema. Sim, e aí tem um outro irmãozinho, tem uns irmãozinhos que são uns catecúmenos esses, né? Que é uma perguntação atrás da outra. Aí vem assim, e se ele me chama na casa dele? E aí eu não sei se aquela carne for oferecida ou não, eu pergunto, não pergunto, vou, não vou, a gente pode ir na casa de um pagão assim, ou não pode? Então o apóstolo Paulo traz outros esclarecimentos. E no meio desse bojo de esclarecimentos, ele traz um princípio muito importante para nós, porque a preocupação de Paulo era assim, olha,
ainda que a sua consciência lhe tranquilize, se isso vai causar um escândalo a um irmão, é melhor você abrir mão do seu direito para não ofender o irmão, ou seja, o amor fraternal deve estar acima da nossa sabedoria, vamos dizer assim. Não, mas isso é um burro que não entende nada, por isso que ele fica achando que tudo não pode. Sim, mas esse irmãozinho que você está chamando de burro, por Cristo morreu por ele. Então, primeiro, não chame ele de burro. Aprenda a lidar com ele. Se você realmente considerar Cristo, você vai abrir mão até mesmo de seus privilégios para poder ajudar aquele menos esclarecido. Agora, em outra circunstância, o irmãozinho chamou para ir na casa dele, para comer uma picanha. Para que você vai perguntar se isso foi oferecido a Zeus? Meu irmão, não pergunta nada, por uma questão de consciência. Então o irmãozinho botou a comida na mesa, está lá na sua casa ou na casa dele, isso é mais reservado, não está no ambiente religioso. Isso aí, então ele traz esses esclarecimentos. E no auge disso tudo, no verso 31, então ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É interessante a gente pensar que, com essa conclusão aqui, o apóstolo Paulo mostra que desde coisas simples e triviais, como comer, ou beber, ou ampliando o leque aqui, ou jogar bola, ou vôlei, ou ir para a praia, ou ir no shopping, ou gastar dinheiro, ou fazer alguma coisa qualquer. Ou seja, aquilo que você fizer tem que ter uma motivação bíblica correta, e a motivação é a glória de Deus. E é uma pergunta que vai nos ajudar a discernir: isso glorifica a Deus? Aí a resposta vai fazer com que eu pratique ou não. Isso glorifica a Deus? Sim, então vou fazer. Porque tem gente que é teimosa. Se glorifica a Deus, pois agora não faço. Tem gente que é do mal, né? Mas não é o seu caso. O crente, isso não glorifica a Deus, então é assim? Não, isso não traz glória para Deus, isso difama o nome de Deus, tá? Então, se isso é assim, eu não quero criar confusão, principalmente com Deus, né? Quem sou eu para criar inimizade com Deus? Eu vou me enquadrar naquilo que ele me diz. Desde coisas triviais, como comer ou beber, ou qualquer outra coisa, tudo que a gente fizer tem que fazer para a glória de Deus. Então, baseado nisso, eu trago para vocês aqui 23 resoluções para a glória de Deus, para que o seu ano seja bem desenvolvido, para que você possa cultivar práticas, pensamentos, ideias que transmitem essa ideia do texto, de você discernir entre o certo e o errado, e desde coisas mais simples até as mais complexas, você faça as coisas para a glória de Deus. Então vamos para frente aqui, que a introdução já ficou grande. A primeira resolução: cultive sua devoção. E essa sua devoção, aqui eu tive que ajustar para dar os números, viu? Você cultive 3 coisas dentro dessa devoção. A primeira é o dia do Senhor. Você nunca vai ser um devoto a Deus autêntico se você deixar de cultivar o dia do Senhor. Domingo é dia de ir para a igreja, não é dia para ir para o shopping, não é dia de ir para a praia, não é para dia. Esses dias você vai, os outros dias todos, mas domingo é dia do Senhor. Vá cultuar a Deus, não negocia isso, porque você começa negociando uma vez, negocia 2, 3, 4, 5, daqui a pouco você está frio espiritualmente e não percebeu. Domingo é dia do Senhor. Dentro desse cultivo da sua espiritualidade, leitura bíblica diária. A caminhada bíblica se encaixa perfeitamente nisso aqui. Leia a Bíblia constantemente e ore. A sua oração, eu queria destacar um aspecto. Poderia destacar vários, mas o meu tempo não vai me permitir. Eu queria lhe desafiar, nesse ano de 2023, você orar mais pela obra missionária. Você tivesse nomes, inclusive, de missionários, de campos missionários. Não orasse assim: Deus abençoe a evangelização do mundo. Não, eu queria que você pensasse assim: Deus abençoa a congregação que nós abrimos tem 2 meses. Abençoa aquele obreiro que está vindo para cá agora, nem sabe tomar chimarrão, para que ele possa enfrentar o inverno.
e o verão também. Para que ele possa enfrentar. Eu queria que você lembrasse aquele irmãozinho que foi para o exterior agora. Você tomou conhecimento pela Junta de Missões, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, foi para um novo campo. Ore por ele. Eu queria que você lembrasse disso. Então, primeira resolução: cultive sua devoção. Dia do Senhor, leitura bíblica diária e oração. E a oração você vai orar por muitas coisas, mas eu queria destacar: ore mais pela obra missionária. Segunda resolução, para que Deus seja glorificado: zele pela sua casa. Invista mais tempo com sua família. Separe um tempo específico para a esposa, isso para quem é casado. Porque não adianta pegar todo mundo na família, botar tudo na sala, 20 pessoas, não, tem que ter momento específico. E quando os filhos são pequenos, que tomam muita atenção da gente, tem filho que você fica falando assim, ele fica virando você assim: pai, né? Sim, filho, fala. Ele quer a sua atenção, ele puxa o seu rosto para você olhar para ele. Se você estiver olhando para outra coisa, ele te puxa assim, ele quer exclusividade. A esposa não te puxa assim, mas ela precisa também. Ou o teu esposo. Dê atenção à sua esposa, dê atenção aos seus filhos, e se tem mais de um, não bote em forma, ali, né, como se fosse quartel. Vamos lá, entrada em forma, coluna por 2, todo mundo aí, o mais antigo aí do primogênito, tira as faltas, e agora a instrução. Todo mundo com a mão para trás, vamos receber a instrução. Não, vai ter que conversar um por um, assuntos diferentes, jeito de ser diferente. Então gaste tempo com sua família. Gaste tempo também com os demais familiares que vocês têm vivos ainda. Seus pais, seus tios, seus primos. E ainda falando de zelar pela sua casa, que tal você ajudar mais nas tarefas do lar? Seja alguém mais proativo, não fique vendo todo mundo trabalhando e às vezes você só descansando. Seja um provedor da sua casa, seja um pastor que cuida dos seus. Provisione tudo o que o seu lar precisa. Esses aqui eu gastei mais tempo para falar, é bem verdade. Falta 21 ainda. Terceira resolução para esse ano: não ande com amargura no seu coração. Guarde amigos, se puder guarde dinheiro, guarde boas lembranças, mas não ande com mágoas do passado. O ano está começando. Não viva o novo ano lembrando de coisas que te fizeram, que te ofenderam, que te machucaram, que te travaram. Não ande com amargura. A pior coisa do mundo, uma pessoa com amargura, é como se ele estivesse arrastando correntes com balas de canhão na ponta. E ele vai pesado, ele fica angustiado. Não ande assim. Não ande com amargura no seu coração. Deixe as mágoas de lado. Quarto, esse é o maior desafio para mim agora, vou ter que dizer, né? Cuide de sua saúde. Tem que cortar na veia também, né? Tem que ser para a glória de Deus. Ainda fala lá, quer comais, quer bebais. Então, devo lhe dizer, é a resolução que eu estou no meu coração aqui também. Pratique esportes. Ai, Jesus, eu vou falar isso mesmo. Perca peso. Agora estou comprometido. Perca peso. Alimente-se de maneira mais saudável. Durma melhor. E você que é duro na queda, vai no médico. Cuide de sua saúde. Tem gente que não vai no médico nunca. Quando vai, já está uma bola de câncer dentro dele, porque alguém pergunta, por que não foi antes? Se for homem, vá naquele médico que ninguém gosta de ir. Pelo menos uma vez por ano. Mulheres já costumam ir ginecologista constantemente, mas cuide de sua saúde. Quinta resolução: celebre suas conquistas. Como crentes devemos trabalhar duro em tudo aquilo que a gente vier a fazer. Trabalhe 6 dias, descansa 1, não é assim o princípio? Então trabalhe duro, mas separe um dia para celebrar, dia para rir, dia para se divertir, porque com essas coisas a gente também glorifica a Deus, já diz o sábio Salomão quando escreve Eclesiastes. Sexta resolução: aprenda a ser um líder melhor. Você pode liderar melhor do que o que você fez no ano passado. Vamos procurar ser um líder melhor nesse ano. E para isso se capacite de alguma forma. Seja um bom membro de equipe. Quando a gente fala às vezes, seja um bom líder, fica parecendo que você está em cima do topo e que todo mundo tem que
lhe ouvir. Não, você é membro de equipe, tem pessoas que estão superiores a você também. Então aprenda a se submeter, aprenda a lidar com as pessoas, sendo um bom participante, alguém que auxilia as pessoas ao seu redor. 7ª resolução, viaje. Conheça novos lugares, novos sabores, novas culturas. Como isso faz bem. Nem que seja uma viagem curta, daqui para Esteio, né? Quer dizer, para quem já mora lá, aí pensa para outro lugar. Faz uma viagem para o Capão da Canoa, pelo menos ali. Faz alguma viagem, sempre que você puder, viaje e observe como as coisas acontecem. Toda vez que a gente sai, dá uma oxigenada. Uma coisa nova a gente vê, uma nova forma. Pelo menos isso acontece muito comigo. Toda vez que eu retorno, venho com novos insights, novas ideias na cabeça. 8º, atualize os seus conhecimentos. Leia bons livros. Faça pequenos cursos. Alcance um novo patamar acadêmico. Quem sabe você está parado aí, já faz uns anos, né? Não lê um livro. Quando faz referência ao livro, tem 6 anos que leu. O último curso que fez foi o curso de catecúmenos na igreja. A última graduação que fez foi a 4ª série. Não, meu irmão, vamos voltar. Vamos se atualizar. Isso glorifica a Deus. Não fique deixando a preguiça tomar conta do seu coração, mas se atualize seus conhecimentos. 9. Como é prático, eu tive que estabelecer uns valores, mas não é fechado nisso aqui não. Doe pelo menos 30% das coisas que você tem, que estão boas, mas que você não está usando. Faça do ano de 2023 uma oportunidade para você deixar de ser um acumulador. Tem gente que tudo vai guardando, né? Garrafa PET, parece que tem umas 500 lá no fundo. Tupperware, para quê? Se tem pote de sorvete, né? Sapato, sandália, tá boa, mas se você quer novas até, então, pelo menos 30% das coisas que você tem lá, um monte de coberta que você tem, guarda-roupa lotado, não acha mais nada. E assim, olha, embora eu falei cuide do peso, mas tem aquelas roupas que você está esperando emagrecer para usar. Meu irmão, já tem 4 anos que elas estão lá, já estão desbotadas. Dá para alguém. Deixa outra pessoa usar aquilo ali. Quando tiver magrinho depois, aí tu compra uma nova. Tá bom? Não seja acumulador. Desfaça. E você vai estar ajudando muitas pessoas. Às vezes a gente guarda mais coisa do que a gente usa. Eu acho que eu fiz uma média aqui. Pelo pouco que eu conheço vocês, eu acho que pelo menos 30% das coisas que vocês têm, vocês podiam dar fim. E outra pessoa ia ser muito bem utilizada. Agora é assim, se a camisa já está rasgada, o sapato já está furado, isso aí, meu amigo, não é nem para dar para o gari. Ele no máximo vai carregar para o lixo. Mas o gari também ele pode receber. Mas não pense que é porque ele está ali carregando o lixo que ele qualquer coisa, não. Dê coisas que estão boas, que você ainda tem guardadas lá. Você não vai usar tudo. 10º, prontifique-se a ajudar financeiramente uma família, uma instituição ou uma causa mensalmente. Muitas pessoas ficam na busca de ter dinheiro e conseguir mais, eles não conseguem ajudar alguém. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, pegue de suas economias, dentro da sua posse, separe um percentual para ajudar uma instituição, para ajudar uma causa, para ajudar um missionário, uma oferta específica, mas separe. Isso vai ajudar você a se organizar melhor também. 11º, santifique o seu coração. Purifique seu coração de vícios escravizadores. Inclusive, isso é o tema de um livro muito interessante, Vícios Escravizadores. A gente sempre pensa em vícios externos, mas os vícios eles estão amarrados ao coração humano. Quais são os vícios que hoje te atrapalham? Esse ano, ore a Deus, mire nisso, suplique a Deus, santifique sua vida, santifique seu coração para vencer qualquer vício. É a boca suja, é muito palavrão que solta, então vamos acabar com isso de uma vez por todas.
Quais são os vícios que hoje lhe atrapalham? Cada um sabe do que lhe aperta. Então, se purifique desse mal. 12º, esteja aberto a fazer novas amizades. Cristo pode lhe dar mais amigos do que os que você já tem. Mas muitas vezes nós estamos limitados em nossos próprios afetos e não conseguimos desenvolver novas amizades. Que nesse ano você possa ser uma pessoa mais amiga. Ao invés de ficar esperando que os outros lhe convidem, queiram amizade com você, se prontifique para você fazer amizade. 13º agora, número 13, se aparte de pessoas que não te fazem crescer espiritualmente. É o oposto do que eu disse anteriormente. Uns você se abre para fazer amizade, outros você se fecha. Isso aqui tem tudo a ver com esse contexto de o que eu glorifico a Deus e o que eu não glorifico. Às vezes uma amizade vai te aproximar muito mais de Deus, ou uma amizade vai te distanciar do Senhor. Especialmente crianças, jovens e adolescentes, mas adultos também isso acontece. Mas especialmente na fase inicial, porque está em formação, como é uma influência terrível. Então eu queria dizer para vocês isso aqui. Comece a sondar seu coração. Quais são as amizades que você tem hoje, que você tem que dizer assim, olha, não dá para manter essa amizade. Essa amizade está sendo para pior. Essa pessoa está me botando no mau caminho. Essa pessoa, eu não posso mais caminhar perto dela, porque não existe comunhão das trevas com a luz. Não dá para frequentarmos os mesmos ambientes. Eu sou um crente, essa pessoa não é. Essa pessoa não está vivendo para a glória de Deus, eu quero viver pela glória de Deus. Então, coloque essa pessoa como alvo de oração, quem sabe, ou de evangelização, mas se aparte, porque isso vai lhe trazer prejuízos. 14º, revise as suas rotinas e estabeleça novas prioridades. Por que isso aqui é importante? Que às vezes você acha que ainda está glorificando a Deus, fazendo umas coisas que você fazia há 5 anos, mas aquilo ali já venceu, agora tem outras prioridades e necessidades, e você ainda está mirando naquelas anteriores. Então revise as suas rotinas e estabeleça novas prioridades para que você possa, no ano de 2023, glorificar a Deus. 15º, poupe suas economias, invista em algo seguro, e se você está com dívida, trabalhe esse ano para se ver longe delas, para quitá-las. A parte financeira, você fala assim, será que isso tem a ver com a glória de Deus? Tem a ver com a glória de Deus. A forma como você gasta, a forma como você investe. Então, se proponha no seu coração nesse ano a poupar dinheiro, a ter uma vida mais calvinista, mais frugal, investir em algo seguro. Os calvinistas rapidamente se tornaram ricos, não porque eles estavam querendo ser ricos, mas porque eles viviam de forma simples, aí sobrava dinheiro. Quando sobrava dinheiro, eles podiam ajudar muitas pessoas. Então não fique só correndo atrás das coisas, está sempre precisando que os outros te ajudem. Está na hora de você inverter isso aí, colocar as coisas do jeito certo. Ao invés de ficar correndo atrás de dinheiro para pagar as suas dívidas, começar a ver o dinheiro sobrar na sua frente. E aí, nesse sentido, nós temos muitas pessoas aqui na igreja que têm formação na área econômica, financeira, contábil, e que pode lhe ajudar se você tiver dificuldade. Ainda nessa área, mas agora de uma forma mais específica, 16ª resolução, seja um dizimista fiel e ofertante generoso. Você que é dizimista fiel, Deus seja louvado pela sua vida e pela sua generosidade. Porque tudo que a igreja faz baseado nas contribuições de dízimos e ofertas. Então, se ela fez alguma coisa, você tem uma contribuição nisso. Agora, se você não é dizimista nem ofertante, você não trouxe essa contribuição. E Deus ordenou que a forma da igreja atuar seja essa. Se você é um dizimista fiel e generoso ofertante, continue assim no ano que vem. Não fala, não, no ano que vem eu vou pensar mais em mim. Não, continue sendo generoso que você vai
atrair muito mais coisas para você do que o contrário. Agora, se você não é, então resolva isso no seu coração. Eu vou parar de ficar sempre, todo ano eu digo que você é dizimista e aí não consigo. Vamos botar as coisas em ordem. Se você é crente no Senhor Jesus, você precisa reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. E por isso mesmo você precisa priorizar isso. É o primeiro pagamento que você faz, de todos da lista. Você tem lá seu orçamento, primeira coisa que eu tenho que fazer, devolver meu dízimo, minha oferta, porque isso traz benefícios pessoais para a sua vida, isso traz benefícios para a igreja, e Deus usa isso para a expansão do seu reino. 17. Opa, estou avançando, hein? Estou caminhando aqui. Esqueça seus feitos passados e comece a fazer novas façanhas. No Rio Grandense tem essa expressão, né? Sirvam nossas façanhas de modelo. As façanhas do passado estão muito longe, está na hora de você esquecer do que ficou lá para trás e começar a fazer novas façanhas. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, em momento nenhum da sua caminhada, parou e disse, não, agora já fiz muito, agora você é só conferencista e ensinar para os novos bacharéis em teologia como plantar a igreja em 15 dias. Aí eu vou contar minha experiência de Tessalônica. Como plantar a igreja no meio de um povo difícil. Aí eu conto como foi lá em Corinto. Como plantar a igreja, aí ele ia ficar vivendo só disso, de contar a história. Mas o apóstolo Paulo não. Até o último dia aquele homem está se superando, avançando, fazendo novas coisas, porque ele tinha um ideal, a glória de Deus. Quero que Deus seja glorificado. Então esqueça seus feitos passados e comece a fazer novas façanhas. 18ª resolução, acolha o estrangeiro, seja hospitaleiro. Estrangeiro aqui é todo mundo que não fala bar, que não fala capaz. E aqui na igreja tem um monte de gente que chega estrangeira. Tem uns que falam, não! Então você acolha pessoas. Nossa igreja é uma igreja que está na região metropolitana de Porto Alegre e que acolhe pessoas de todos os estados brasileiros. Acolha essas pessoas. Acolha o estrangeiro. Desenvolva novas amizades, inclusive com essas culturas variadas. Como é bom a gente ver aqui na igreja, nós temos catarinas, nós temos paranaenses, nós temos paulistas, cariocas, mineiros, manauaras, nós temos pernambucanos, baianos, maranhenses. Tem uns até que a gente pensa que vem até de tribo indígena. Mas assim, tem gente de todo canto, até às vezes de outro país, do Ceará, gente que veio de vários rincões diferentes do nosso país. Essas pessoas chegam aqui e não têm suas famílias. O que é que você faz? Você tem que aprender a concentrar seu tempo para a glória de Deus. Eu converso com essa pessoa, eu faço aquilo que eu sempre faço todo dia. Não, vou dar atenção ao estrangeiro. Vou dar atenção às pessoas que vieram de outros lugares e também de outros países, também que cercam a gente aqui ao redor. Seja acolhedor, seja hospitaleiro, se prontifique a chamar pessoas para ir na sua casa. Tem casas que é difícil de se entrar, porque a pessoa nunca chama ninguém para lá. No máximo recebe na porta. Bote gente para entrar na sua casa. Mas pastor, a casa está viva e bagunçada, então arruma a sua casa. E convida o irmãozinho para ir lá, tomar uma refeição, almoçar com você, tomar um café. 19ª resolução, organize sua casa, sua agenda, seu ambiente de trabalho. Muitas vezes nós não conseguimos desenvolver melhor as nossas atividades para a glória de Deus, porque a gente é muito desorganizado. Desorganizado no tempo, desorganizado no próprio ambiente de trabalho. Não é à toa que alguém já disse que se você quer começar bem o seu dia, comece arrumando a cama. Se você arrumar a sua cama, você fala, qual é o impacto disso para outras áreas? É porque você começa a organizar tudo na sua vida. Em vez de trabalhar com um monte de bagunça, vá botando as coisas no seu devido lugar. Organize sua agenda, organize seu ambiente de trabalho, organize sua casa. Isso vai ser muito importante também. 20ª resolução.
elogie quem faz e não perca seu tempo com quem não faz nada. Mas quando você vê gente trabalhando e fazendo, vá atrás, elogie, encoraje. Agora, quem não está fazendo, não dê nem atenção. Para que perder tempo com isso? Nós precisamos elogiar mais o trabalho de quem está fazendo e fazendo bem feito, ao invés de ficar criticando ou vendo outras formas. 21ª resolução: redirecione suas forças para as batalhas que valem a pena. Você não tem que se meter com tudo. Tem coisa que você não vai ter força para fazer. Mas você se mete do mesmo jeito. Você tem que concentrar quais vão ser suas batalhas. Não brigue por qualquer coisa, mas gaste sua energia naquilo que realmente vale a pena, naquilo que tem valor eterno. Faltam 2 resoluções para eu terminar. Agora eu vou recapitular todas elas, aí demora de novo, né? 22ª resolução: salve alguém esse ano. A gente sabe que quem salva é Jesus, claro, mas seja o instrumento então disso. Salve alguém esse ano, invista na redenção de pelo menos uma pessoa, evangelize essa pessoa, chame para aconselhar essa pessoa. Não pense fazer isso de maneira bem genérica, com todo mundo, e nunca faz com ninguém, mas pense em alguém, salve uma vida. Como que eu vou fazer isso? Pregando o evangelho, fazendo uma aproximação, pode ser um parente seu, pode ser um colega da escola do trabalho, pode ser um vizinho, seja quem for. Invista na salvação de uma pessoa. E para acabar, a 23ª resolução, eu acho que essa aqui tem que ser importante. Lembre de todas as resoluções semanalmente, porque senão você vai abandonar todas essas coisas semana que vem e vai ficar parecendo aquelas resoluções de dieta que começa na segunda. Ah, vou fazer isso aqui, é boa, gostei. Segunda-feira eu começo e nunca começa nada. Por isso mesmo eu vou disponibilizar isso nas pastorais dessa semana, para que você possa reler essas resoluções aqui, que eu tentei agrupar por várias áreas e motivos, para que a gente pudesse pensar que quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, precisamos fazer coisas para a glória de Deus. E para não ficar genérico, eu quero viver para a glória de Deus, procurei trazer para vocês aqui essas 23 resoluções para ajudá-los, para que no enfrentar do novo ano, vocês possam realmente glorificar a Deus, sabendo separar o que presta do que não presta, o santo do profano, e assim Deus no final olhando e seu nome sendo glorificado e cada um de nós sendo encontrados fiéis diante do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique essas verdades e coloque essa resolução em nosso coração. Amém.